Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos nesta obra de evangelização. O livro do Êxodo nos traz belíssimas reflexões. É um dos livros mais importantes do Antigo Testamento e da Bíblia, porque mostra muito sobre a revelação de Deus. Nós terminamos de ver sobre a pedagogia de Deus no deserto, ou seja, Deus tirando o povo do Egito, ele foi aquela cabeça moldada e acostumada ao longo de 400 anos, numa sociedade onde um mandava, que estava no topo da pirâmide, e todos os demais obedeciam. Não poderiam formar uma nova sociedade com aquela mentalidade. E Deus ensina esse povo, através dos 40 anos do deserto, a pensar de um jeito novo. E aí, o tempo vai passando, esse povo vai no deserto, uma caminhada de 2 meses, se torna uma caminhada de 40 anos, porque precisa não de um tempo físico de caminhar, mas de um tempo para mudar a mentalidade. Eles vão chegando cada vez mais perto da terra prometida. E agora eles precisam mexer em algo muito importante. Eles precisam mexer na legislação. A legislação do Egito era uma legislação toda ela voltada para o faraó e aqueles que estavam imediatamente abaixo do faraó, os ricos. Os pobres não tinham nem direito, nem Deus ao seu lado, somente deveres. Então precisa mexer na lei. Quando você entra no capítulo 19 do livro do Êxodo, você começa a ver a questão da aliança no Sinai. A aliança e o decálogo. Ou seja, nós temos aí duas coisas importantes da qual Deus ainda vai usar da sua infinita sabedoria para ensinar o povo. Leis diferentes. Então, existe uma aliança entre Deus e o povo. Essa aliança, ela começa no capítulo 19 e ela só vai ser formalizada certinha pelo capítulo 24. Então, você tem o capítulo 19, 20, 21, 22 e 23, a questão da lei, as diversas leis para gerir o povo no seu cotidiano, leis justas e solidárias, e no capítulo 24, a conclusão da aliança. Então, esse povo tem uma legislação, tem uma constituição que vai protegê-lo de si mesmo e dos outros. Então, quando você entra no capítulo 19, começa assim: no 3º mês, depois da saída do país do Egito, naquele dia os israelitas chegaram ao deserto de Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto de Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou lá, diante da montanha. Repetitivo? Sim, é o texto. E aí começa a promessa da aliança. Então Moisés subiu a Deus da montanha, e da montanha Yahvé o chamou e lhe disse: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos israelitas: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de água e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Moisés veio, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: tudo o que Yahvé disse, nós o faremos. E Moisés relatou a Yahvé as palavras do povo. E aí começa a preparação para a aliança. A aliança, gente, aqui está a aliança do meu casamento, 36 para 7 anos casado com a dona Alexandra, feliz da vida. Então a aliança é apenas um símbolo, aqui um símbolo material de algo que existe. Um amor muito grande, meu para com ela e dela para comigo. E nós dois para com as nossas famílias. Diante disso,
A aliança é um trato que nós fazemos, como um juramento que nós fizemos diante do altar. Ali foram os termos da aliança que nós materializamos nesse pequeno objeto. Então Deus agora e o povo vai fazer uma aliança. Então existe uma preparação para essa aliança. A aliança ela tem deveres de um lado e direito dos outros. Mas ao mesmo tempo que esse lado tem deveres, ele também tem direito para com esse. Então é uma troca de direitos e deveres. Como num casamento. Os dois têm direitos e deveres. Os dois têm que falar, os dois têm que ouvir. Então a gente tem um equilíbrio. Então essa aliança é uma aliança muito importante. Nós já tivemos uma aliança de Deus com Noé, onde ele prometeu nunca mais inundar a terra com águas. Nós tivemos uma aliança de Deus com Abraão. E agora a terceira aliança, a aliança do Sinai, com Moisés. E depois a quarta aliança, com Jesus, a nova e eterna aliança. Na Bíblia, 4 grandes alianças e muitas outras pequenas. Mas essas 4 alianças permeiam todas as outras. Jesus muito vai estar dentro do que nesta aliança vai estar. Vós sereis para mim um povo particular. E nós somos o povo de Deus hoje. Aí, depois desse momento muito importante da preparação da aliança, entra uma parte que é chamada a teofania, capítulo 19, versículo do 16 até o 25. Teofania é quando Deus aparece. E sempre que Deus vai aparecer, vai ter relâmpagos, trovões, raios, sons imensuráveis, que o homem não é capaz de produzir para falar assim, olha, Deus produz isso, nós não. E isso é importante. Então, nós temos os elementos teofânicos, que são elementos fortes da natureza, para falar que nós não dominamos, mas que Deus domina. Então, é algo que vem de Deus. E na sequência, nós temos o decálogo. Toda a parte do decálogo. Os 10 mandamentos. Então, é importante para nós nesse capítulo 19. Primeiro, que Deus, ele propõe, ele toma a iniciativa de uma aliança. Deus dá os elementos. Então, ele é um Deus ciumento, que nos carrega com asa de águias. Olha só, vós vistes como fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, ou seja, um animal forte de qual está lá em cima e o homem não tem condições de acompanhar. Naquele momento, nem pensar. Os trouxe para mim, ou seja, a iniciativa da libertação é de Deus, a iniciativa da aliança é de Deus. E Deus não se excusa dos seus direitos, estar junto com o povo, como na guerra quando Moisés segurava o bastão e o povo vencia. Era Deus que estava guerreando. Então, neste momento, Deus propõe para o povo e começa a surgir elementos dessa aliança. O primeiro deles é uma nova Constituição, com apenas 10 leis maiores, uma para cada dedo da mão. Muito mais simples do que a lei que existia no Egito. Mas o decálogo nós vamos ver no próximo programa. E aí você tem a preparação para essa aliança, porque existe como que um contrato, ela é selada numa celebração. Então vem, eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Ou seja, algo que ninguém podia dominar. A nuvem, o trovão. Moisés relatou a Yahvé as palavras do povo. Yahvé disse a Moisés, vai ao povo e faz-o santificar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, ou seja, estejam puros para diante de Deus. Diante de Deus a pureza, gente, não ritual, mas a pureza de coração, como diz o profeta Jeremias, é muito importante. Então, aqui a gente começa a ter elementos muito fortes para aquilo que nós vamos trabalhar nos próximos programas, aonde nós vamos falar das leis de Israel, o Código da Aliança, o Decálogo e a conclusão da aliança. Sigamos juntos, pois temos muito o que conhecer sobre o povo de Deus, do qual hoje somos herdeiros, e sobre o nosso Deus. Paz e bem a todos e a todas.